Nesta quinta-feira, a notícia da morte do Cid Moreira motivou manifestações de admiração e de respeito de inúmeras pessoas. Declarações públicas que dão a medida da importância dele para os profissionais do jornalismo, do rádio e da televisão. A história da TV passa pela imagem de Cid Moreira na bancada do Jornal Nacional. E ele não estava só. Boa noite. Boa noite. A nossa parceria foi bastante longa. Me ajudou muito porque, na verdade, eu tinha que me superar para conseguir ficar no mesmo patamar dele. Ele sempre foi determinado, sempre foi de trabalhar muito, muito, muito. Os apresentadores que estiveram ao lado de Cid Moreira também tinham um vozeirão. Mas dizem que a voz dele era incomparável. E não só porque soava tão grave. O ponto é que ele acertava exatamente o tom de cada notícia. Cid Moreira deixou o JN, mas foi referência para uma geração inteira. O Cid Moreira nasceu com uma voz maravilhosa, maravilhosa, um timbre espetacular. Mas ele se aplicou, porque tinha talento para isso e transformou essa voz num instrumento de trabalho absolutamente inigualável e insubstituível. Eu acho que para quem trabalha com voz, o Cid será sempre uma referência a ser lembrada e, eu diria, até cultuada, né? O Boa Noite do Cid Moreira era, ao mesmo tempo, uma âncora de segurança, podia ser um alerta para o qual todo mundo prestava atenção e, ao mesmo tempo, um bálsamo que queria dizer, tá tudo bem. Eu não esqueço, a primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional, foi ele me chamando, era uma enchente no Rio, e ele dizia, de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes. Nossa, aquilo foi muito emocionante, tremi muito naquele momento. Sandra Nemberg lembrou da generosidade do colega. Ele sempre ensinou o que ele sabia, ele não retinha absolutamente nada para ele. Agora, aquela voz, ninguém teve, ninguém terá, jamais. Patrícia Poeta conta que fazia como muitos de nós, respondia para o Cid. Na entrevista que fiz no ano passado com ele, na casa dele, que a gente botou uma bancada na sala, que eu falei, Cid, quando eu era pequena lá, eu dava boa noite para você. Assim que você dava boa noite, eu dava boa noite, aí a gente podia seguir ou jantar ou ir dormir. No Fantástico, a seriedade das notícias deu lugar a um Cid que brincava com a voz. Mr. M, seja bem-vindo ao show da vida. Ele sempre esteve no meu coração. Sempre que as pessoas me encontram, elas imitam a voz dele. É como perder um parceiro. Mr. M, você é fantástico. Ele era uma pessoa extremamente doce, querida, bem-humorada, crítico. Eu digo para o meu querido Cid Moreira, boa noite eterno, boa noite para sempre, boa noite permanentemente, e o agradecimento que eu faço a esse jornalista brilhante que marcou a época na televisão brasileira. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão declarou que Cid exerceu a profissão com ética e compromisso com a verdade dos fatos. O presidente Lula escreveu: com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão. Seu legado sempre será lembrado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse também numa nota: jornalista experiente, levou ao Brasil algumas das mais relevantes notícias dos nossos tempos. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, escreveu: ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros com sua credibilidade e profissionalismo. A crítica de TV, Patrícia Kogut, diz que Cid é um símbolo da televisão. Ele é uma figura muito importante. Ninguém vai falar em televisão brasileira sem mencionar o Cid Moreira. Já é assim, ele já ocupa esse lugar imenso. Tinha uma capacidade sobrenatural na sua interpretação. Mesmo na primeira leitura de um texto, adivinhava a emoção exigida antes mesmo da conclusão da frase. Isso ao vivo. Inexplicável. Algo me diz que Cid vai se surpreender com a repercussão de sua chegada ao céu. Os trovões vão ficar roucos de ciúmes. Esse respeito enorme dos colegas pelo Cid é também do público. O respeito e o carinho dos milhões de brasileiros que ele conquistou.
De Brasília a Salvador. A noite dele era sensacional, né? Você ia dormir boa noite, aí terminou tudo. O melhor jornalista do Brasil. Não só pela sua voz, mas pelo seu trabalho, né? Ele foi um repertório. Quantas pessoas não se espelharam nele para poder estudar aquela voz e trazer isso para o audiovisual? De Florianópolis a Natal. Muita competência, dedicação que sempre fez. E você sentia que ele amava a profissão. A gente já ficava ansioso para ver ele na apresentação, né? Aquela voz é inesquecível. Qualquer coisa narrada pelo Cid virava uma atração. Quando ele começava a falar, todo mundo parava. Palmas, Rio, Recife. É como se a voz dele ainda estivesse em rede nacional. Uma perda irreparável para o Brasil e para a comunicação também. A voz é marcante, Era marcante. E ele era bastante informativo, deixava a pessoa bem abalizada dos assuntos, bem formada. Diferenciado, forte, com muita personalidade, muita segurança. A personalidade dele com a voz, inteligência dele, acho que é um conjunto. É uma voz viva, tem essência, tem força. E não dá para falar nela no passado. Também pudera, foram 26 anos de visitas quase diárias pela tela da TV. Para milhões de famílias, Cid era de casa. Era obrigatório na hora do jantar, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu sentados jantando e vendo o Jornal Nacional com Cid Moreira, Sérgio Chapelin. Eu cresci vendo o meu avô dando boa noite para ele. Ele tinha uma questão de proximidade mesmo com o público, aquele olho no olho, né? Aquele boa noite que a gente sabia que iria nos afagar no final da noite, entendeu? Então acho que vai ficar essa memória. Explicar o sucesso de Cid Moreira apenas pelo tom e pelo timbre da sua voz seria não só incorreto, como incompleto. É claro que ele tinha um dom especial, era um apresentador de muito talento, mas para o telespectador brasileiro existe um ponto que vai além. O que aquela voz transmitia era o som da credibilidade. Você o ouvia e você tinha aquela sensação de que você podia acreditar, podia crer naquilo que ele estava falando de forma séria, centrada. Na memória auditiva do Brasil, a voz dele também está associada a outros momentos divertidos e misteriosos. Mr. M, grande homem, grande profissional, marcou uma época, né? Deixou um grande legado. E nenhuma bola de Copa do Mundo foi ou será mais famosa do que ela. Jabulani. Emoção presente do Gênesis ao Apocalipse, versículo por versículo. Ele não só lia por ler os salmos, não era só um trabalho. A gente sentia que ele realmente acreditava no que ele estava passando para a gente ali, no que ele estava lendo. O Brasil passou o dia repetindo: boa noite. Boa noite. Você fez muitas gerações sentar e ver o Jornal Nacional. Boa noite. E é uma boa noite que vai ficar para sempre na memória da gente. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Ultravioleta. Como ultravioleta. Como deveria ser. Mania de você. Oferecimento. Novo Hercode Touch. O prazer é todo seu. Hercode é o Boticário. E Itaú. Bem-vindo aos próximos 100 anos. Nós também estaremos lá. No capítulo anterior. Os culpados da morte do